Nós vamos falar sobre a PEC das praias, que causou muita polêmica nos últimos dias. O governo federal soltou uma nota criticando essa proposta. Segundo o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a PEC ameaça os ecossistemas e pode dificultar o acesso da população às praias. O Pedro Teixeira é quem está acompanhando esse assunto e vem para cá para contar tudo para a gente. Muito boa tarde para você, Pedro. Em que pé que estão as coisas por aí? Porque no Congresso a coisa amansou um pouquinho, pelo menos, porque decidiram deixar esse tema um pouco lá, pelo menos mais perto da gaveta. E o governo vem aí, então, fazer uma manifestação bem intensa que contribui para toda a polêmica em torno desse assunto, né? Boa tarde para você. Tudo bem, Clarissa? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. No início da semana, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, já tinha dito que o governo era contra esta proposta de emenda à Constituição. E ontem à noite, o Ministério da Gestão e Inovação publicou essa nota, dizendo que a PEC poderia dificultar o acesso da população às praias, além de gerar especulação imobiliária. O governo defende a manutenção do cenário atual com relação a este assunto, ou seja, que as áreas afetadas, tem muito bicho aqui nessa área aqui no Palácio do Planalto, que as áreas de marinha, elas sejam mantidas no formato atual, em que as pessoas que têm direito a essa propriedade paguem as taxas e paguem também o IPTU, o imposto que incide sobre aquele terreno, mas que não exista outros tipos de mudança neste cenário, que é o que está sendo discutido lá no Congresso Nacional. A PEC, por exemplo, autorizaria que os chamados terrenos de marinha, que são áreas à beira-mar, sejam transferidos a estados, municípios ou também a proprietários privados. Essa é a principal preocupação nessa discussão. Isso eventualmente poderia atingir cidades como Recife, Vitória, aumentando ainda mais a especulação imobiliária, que já é muito grande nessas regiões da costa brasileira. O que está acontecendo neste momento, viu, Clarissa, é justamente esse ponto que você levantou. Lá no Congresso Nacional, como esse é um tema bastante polêmico, ele não ganhou tanta adesão, o governo não comprou o movimento, os parlamentares também quiseram se distanciar dessas discussões e ontem o governo, como uma espécie de tentar afastar ainda mais qualquer tipo de ligação do governo com essas discussões, publicou essa nota dizendo que é contra a PEC, que é contra essa discussão, que defende a manutenção do cenário atual. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa história. Pelo menos por enquanto, as discussões estão, digamos assim, descartadas no Congresso Nacional. Volto com você. Obrigada pelas informações, Pedro Teixeira.